Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e eu quero dizer para você que nós temos uma novidade. Além do curso, do seminário Sangue nos Umbrais, da Conferência Estágio de Guerra, agora na nossa plataforma digital, nós temos o Intercessão em Chamas. É um curso que vai impactar a sua vida, vai te levar a um nível de intimidade com Deus. Você vai entender como funciona a guerra espiritual nos lugares celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Venha fazer conosco a nossa escola de guerra. É um treinamento de intercessão espiritual e você vai ser profundamente abençoado. Entra lá, cursos.pastorlobo.com. Deus abençoe. Pessoal, para quem não me conhece, sou o pastor Oswaldo Lobo, sou pastor batista da Convenção Batista Brasileira, sou pastor presidente da Igreja Batista de Bom Retiro, é um bairro da cidade de Curitiba, Paraná. Sou casado com a pastora Fabíola, sou pai da Natália e do Arthur. Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Tá aqui. Esses são os meus contatos. Se quiser me seguir no Instagram, é o PR de Pastor Oswaldo Lobo. Eu tenho um canal, aliás, esse canal do YouTube, nós completamos agora, final do ano passado, tem mais de 500 vídeos. Eu falei um pouquinho sobre isso. A maioria dos vídeos que você vai ter lá são vídeos que falam sobre libertação, sobre batalha espiritual, sobre autoridade espiritual, sobre como vencer as trevas, sobre como você receber ferramentas de combate espiritual. É muito bom. Você pode se inscrever lá e apertar o sininho para receber as inscrições. Essa aqui é minha família. Então aqui, da direita para a esquerda é o Bruno, meu genro, minha filha primogênita, aliás, Natália, eu, meu filho Arthur, estuda, já falei ontem, nos Estados Unidos. A minha nora Francisca está lá mais à esquerda, e a minha esposa entre o meu filho e a Francisca. Essa é a minha família. Eu tenho alguns livros publicados. O Autoridade sobre as Trevas está na 10ª edição. O Proteção Espiritual, aliás, blindagem contra as trevas, eu falo sobre a armadura de Deus. Salmo 91 é um salmo de proteção. Salmo 91, o salmista não tem medo de nada. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele descansa debaixo de uma sombra projetada sobre ele. Ele diz: eu não temerei o terror noturno. Sabe o que é terror noturno, gente? É um demônio biblicamente denunciado em Isaías 54, chamado Lilith. É muito comum manifestar esse demônio. Eu não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, nenhum mal me tocará, praga nenhuma chegará na minha casa. Então, é um livro que fala sobre proteção espiritual, vai ajudar muito você. Eu tenho mais 3 aqui, Sangue nos Umbrais, eu ministrei ontem sobre esse aqui, Sangue nos Umbrais, Guerra Espiritual e Intercessão em Chamas. E hoje eu quero falar sobre heranças e maldições e como enfrentar distúrbios espirituais. Amém? Levante sua mão. Você que nos acompanha pela internet, pode colocar a mão no seu coração. Levante sua mão direita e diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu creio que a Bíblia é a verdade. Eu creio que a tua palavra ministra na minha vida e me ensina caminhos de justiça e de bênção. Eu essa noite entrego ao Senhor o meu coração, a minha mente, a minha inteligência, cativos em obediência a Cristo Jesus. O teu Espírito Santo tem toda a liberdade para ministrar na minha vida e me convencer do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente?
Vou pedir que a partir de agora, então, ninguém mais ande aqui, tá bom assim? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre bênção e maldição. Muita coisa se fala, ontem eu estava explicando aqui, tem muita mentira que é anunciada no meio do povo evangélico. Pessoal, não, pastor, me contaram, me falaram, me disseram, mas a Bíblia, somente a Bíblia é a verdade. Então eu fico rigorosamente dentro daquilo que a Escritura diz. Eu tenho das igrejas, e tem igreja que o sujeito ainda fala assim, não, vamos fazer uma oração silenciosa. Eu já vi gente dizer o seguinte, ó, quando você orar, ore em silêncio, porque senão o diabo vai roubar a bênção. Quem já ouviu essa besteira? Uma bobagem. É uma bobagem. Aliás, se você pegar com calma a Bíblia, em Daniel capítulo 10, Daniel está ali jejuando por 21 dias, quando termina o 21º dia, um anjo vem visitar ele e fala assim, você é um homem muito amado, e desde o primeiro dia, em que você inclinou o teu coração para se humilhar, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quando você orar, querido, ore com vontade, ore com fé, abre a tua boca e comunica no mundo espiritual aquilo que Deus vai te dar. Ore e ora com vontade. Não existe um bloqueio espiritual para oração. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e maravilhosas que não conhece. Jesus nos motiva a isso. Ele diz o seguinte, quando você orar, entra no teu quarto em secreto, mas não diz para você orar em silêncio. Entra em secreto e ora ao teu Deus que é Pai, que vem em secreto, e Ele vai te recompensar publicamente. Amém, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o diagrama da libertação. Toda vez que uma pessoa vem, eu atendo muita gente, viu? Mas muita gente. Eu agora estou fazendo cursos para eu poder ajudar os pastores, os ministérios na área de libertação. Pessoa chega para mim, às vezes encontra comigo no aeroporto. Seu pastor Lobo encontra comigo, eu estou no restaurante, eu estou fora de casa. A pessoa ouve a voz, eu te conheço, seu pastor Oswaldo Lobo. Eu falei, sou eu mesmo. E eu falei assim, pastor, é que nem você encontrar um dentista, assim, no mercado, você está com um problema na boca, você fala, doutor, aqui, não precisa dar uma olhada aqui na minha boca, secar e secar, não funciona assim. As pessoas pecam a vida inteira e querem resolver o problema assim, ó. O milagre, querido, é provocado. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. E existe um processo para o milagre acontecer. A pessoa chega para mim e fala assim, pastor, esse caso é bem interessante. Eu estava numa conexão, eu estava vindo da Alemanha, preguei lá na Europa, minha esposa foi comigo e nós nos separamos aqui no Brasil. Eu fui pregar num lugar, ela foi pregar em outro lugar, mas nós íamos nos encontrar naquele aeroporto de Fortaleza para seguir para uma outra região e pregar numa outra igreja. Fui pregar numa outra igreja e nisso da conexão, eu estou esperando ela e sentei para comer um lanche e de repente vieram duas moças, seu pastor Lobo. Falei, olha, eu sigo o senhor na internet, só pode tirar uma dúvida? Eu falei, olha, você pode sentar, eu estou lanchando, mas assim que minha esposa chegar, eu vou ter que de novo passar pelo check-in, vou embarcar. Não, é rapidinho, é um minutinho só, mentira. Pastor, só pode me dar um minutinho? Não, é 1 hora que é contar, no princípio Deus criou os céus e a terra, eu nasci. Mas ela começou a falar do problema do casamento dela e do marido dela. E eu fiquei ouvindo ali durante 10, 15, 20 minutos. E eu sempre investigo sintomas. E quando ela começou a falar do comportamento do marido, eu falei para ela, tem 3 coisas aí. Em primeiro lugar, o teu marido é órfão e ele não tem pai. O comportamento de uma pessoa órfã é muito característico. Muito característico. Então eu bato o olho, a primeira coisa que eu falo assim, você não tem pai. Quando eu falei assim, teu marido é órfão, eu falei assim, é verdade. Segundo lugar, o teu marido sofreu um abuso sexual na infância. Quando a pessoa
porque precisa ter um monte de relacionamentos. Você está entendendo o que eu estou falando? Relacionamentos sexuais, pronto. Por que o homem precisa ter 1, 2, 3, 4, 10, 20 mulheres? Por quê? Ele sofre um abuso. Aquele abuso fica no coração dele. Você acha que não tem homem abusado na igreja? Está assim de homem que sofreu abuso sexual na infância. Assim, ó, na igreja. Às vezes mais do que mulher. Falei, o teu marido tem um comportamento de alguém que foi abusado na infância. Por quê? Porque ele quer provar que é homem. Isso é um sistema de proteção. Quando ele lembra do abuso, o que ele fala? Eu tenho que provar que eu sou homem. Aí ele precisa de ir lá e se encontrar com uma outra mulher. E em terceiro lugar, e eu falei para ele, ela falou assim, pastor, como é que é isso? Deus te revelou? Não, o processo de libertação, a revelação, ela é muito inteligente. A Bíblia diz que se você pecar aqui, você semeou aqui morango, aqui numa outra ponta você vai colher morango. Se você semear banana aqui depois de um tempo, você vai colher banana. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você. A pessoa falava para mim assim, pastor, eu estou vivendo falência econômica financeira. Você quer que eu diga para você porque que a pessoa é falida? Eu vou dizer para você. Número 1, roubo, fraude, furto. A Bíblia diz, em Zacarias capítulo 5, verso 3 e verso 4, maldito o que rouba, eu enviarei a maldição sobre a vida dele, e destruirei a sua casa, as vigas serão consumidas. A pessoa pensa que vai roubar e vai se dar bem, não vai. O mundo espiritual, ele conspira contra o pecado. Por que a pessoa não prospera economicamente? Ontem eu falei um pouquinho sobre sangue inocente derramado, lembra disso? A pessoa faz um aborto, a pessoa mata alguém com um propósito ganancioso, com uma vingança, movido pelo ódio. Não a pessoa que trabalha na segurança pública e que é protegido pelo que a lei chama de excludente de ilicitude, estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, ou a pessoa que está defendendo alguém, enfim, não é isso, é a pessoa que mata com vontade de matar. Ontem eu falei que o sangue profana a terra. Gente, as consequências do sangue derramado, elas são implacáveis. Caim, ele mata Abel, e ele fala, ninguém viu. Como é que é? Ninguém viu? O mundo espiritual viu. Gente, Deus chama Caim, está em Gênesis capítulo 4, verso 10. E ele fala assim, vem cá, cadê teu irmão? Ele fala, por acaso sou o guardador do meu irmão? É guardador. Olha, eu estou ouvindo a voz do sangue. A palavra terra vai ser repetida 7 vezes. Isso é importante. Eu estou ouvindo a voz do sangue do teu irmão, que clama desde a terra. E ele continua dizendo, e a terra abriu a sua boca para beber o sangue do teu irmão. A partir de agora, preste atenção, você vai ser peregrino. Sabe o que é peregrino? É gente que não para num lugar. Ele não para num relacionamento, ele não para numa família, ele não para num casamento, ele não para numa cidade, ele não para numa igreja. Já viu gente que pula de igreja em igreja? Ele não para num trabalho, ele é peregrino. Olha, a partir de agora você vai ser peregrino, você vai ser vagabundo. Olha que palavra dura. É gente que não consegue se fixar no emprego. E quando você lavrar a terra não vai dar sua força. Quando você trabalhar, você vai falar, agora eu vou sair dessa dívida. Não vai sair. Sangue. Por que uma pessoa, número 3, pastor, ele não prospera? Gente que abandona filho.
Eu lá atrás conheci uma mulher e não quero mais saber dela, abandonei ela e abandonei o filho também. Sabe o que a Bíblia fala sobre pai que abandona filho? Ele vai chorar. Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Ele vai chorar e a mão do Senhor vai ficar contra você. Cuide do seu filho, querido. Cuide da sua filha. Número 4, por que a pessoa não prospera financeiramente? Eu falei a maldição do ladrão, não falei? Zacarias 5:3. Tem gente que rouba ao Senhor. Com maldição sois amaldiçoados, diz o Senhor, porque a mim me roubais. Com maldição sois amaldiçoados. Gente que só nega aquilo que é do seu. Deus te dá, você fala, mas eu não devolvo. Você está pensando que o dinheiro no teu bolso é bendito? Não, querido. É o altar que santifica a oferta. Jesus deixa isso claro. O que é maior? É o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é maior? É a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, quando eu olho para um sintoma, existem mais, é que o assunto hoje é outro. Eu olho o sintoma e eu vou buscar, então não tem assim, pastor, Deus deu uma revelação para ele. Não, querido. A libertação, ela passa por um crivo muito inteligente. E eu vou ensinar para você. Então, você está com teu filho, a tua filhinha está com febre. A febre, gente, ela é boa ou ruim? A febre é boa, gente. Porque a febre denuncia uma infecção. Aí a criança começa a tremer, sua, há uma temperatura no corpo elevada, você bota a mão na testa, não é isso, gente? Então a febre é sintoma, diga sintoma. Sintoma é mecanismo de alerta que indica uma desordem. Pastor, eu tenho um problema na minha vida afetiva, eu tenho um problema na minha vida familiar, eu tenho uma repetição de sintomas que vem da minha avó, que vem da minha mãe, que chegou em mim, que atingiu o meu filho. Há uma perseguição na minha vida, isso é sintoma. Olhe para mim, acredite em mim. Vocês estão ouvindo um pastor que trabalha com libertação há 20 anos. O problema não é a cachaça, o problema não é o crack, o problema não é o temperamento violento, o problema não é o temperamento explosivo, o problema não é a mentira, não é a boca dele que só fala mentira, não é. Tem algo que sustenta, isso só é a febre. Pastor, o problema do meu filho é o crack, não é. Há um outro problema, isso é só o sintoma. Lembra quando eu falei ontem das moscas em cima daquilo que é podre? Escute o que eu vou falar para você. A presença de demônios é só sintoma de que há sujeira. Se você falar, sai em nome de Jesus e não tirar a sujeira, os demônios voltam. Então tem que buscar o que? A causa e a disfunção em si. Você vai no médico, leva o seu filho que está com febre, fala assim, abre a boca. Aí, quando abre a boca, ele joga uma lanterninha, né, e vai com um abaixador. Antigamente era um palito de madeira, hoje é de plástico, tem até sabor. Abre a boca e fala, aí ele olha, ó, tem um ponto de pus aqui dentro. Então ele pode entrar o quê? Com o tratamento. O que é o tratamento? É a terapia. Então eu vou ensinar para vocês hoje sobre maldição. E vou ensinar você sobre bênção. E vou ensinar você que a maior bobagem que você pode fazer é correr atrás da bênção. Uma bobagem. Você está aqui no 7º dia, pastor? De 12. Não corra atrás da bênção, porque é a bênção que tem que correr atrás de você. E eu vou mostrar isso na Bíblia. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jacó que vivia correndo atrás da bênção. Ele rouba a bênção do irmão, ele enrola do direito de primogenitura, ele quer ser abençoado de qualquer jeito, ele é enrolado pelo Labão. Quando ele resolve obedecer, a bênção vem sobre ele. Eu vou aqui desmistificar a palavra maldição.
Porque esse é o texto que todo mundo usa para falar de maldição hereditária. Quem já ouviu falar na expressão maldição hereditária? Quem vai falar? Alguém já viu na Bíblia algum texto que fale sobre maldição hereditária? Alguém já viu esse texto? A maldição não é hereditária. O pecado familiar é que é hereditário. Você aprende de pai para filho. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade. Diga iniquidade. Sabes o que é iniquidade? Iniquidade é pecado, é transgressão. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então você tem o vovô, é a primeira geração, o papai é a segunda geração, o filhinho é a terceira geração e o netinho. Nós aprendemos a pecar em casa. A Bíblia não fala de quebra de maldição. Tem gente distraída demais. A Bíblia não fala de, ai pastor, ora por mim e quebra a minha maldição. A Bíblia não fala disso. A palavra que a Bíblia usa é resgate, diga resgate. Em Gálatas capítulo 3, verso 13, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição, diga resgate. 1 Pedro 1,18 diz que nós não fomos comprados, resgatados, diga resgate, da vossa vã maneira de viver, que por tradição aprendeste com seus pais, e não foi com ouro nem com prata, mas foi com o sangue do Cordeiro. A palavra resgate é preço. Imagina que você foi sequestrado. Você só é liberto se alguém pagar um resgate. É preço, é valor. Olhe para mim. Sangue é moeda de troca espiritual. Estamos falando aqui de maldição e de bênção. Pare de culpar o papai e a mamãe pelo mal que atinge você. A questão aqui é o seguinte: você aprendeu a pecar com seu pai. Teu pai batia na tua mãe e você continua batendo na tua esposa. A tua mãe tinha uma língua desse tamanho que criticava o seu pai, e agora você, mulher, só sabe criticar o teu marido. Você aprendeu a fazer fofoca em casa. Você aprendeu a ser desonesto em casa. Você aprendeu a ser agressivo em casa. Você aprendeu a ser maldizente em casa. Aqui a questão é que o vovô ensina o papai, que ensina o filhinho, que ensina o netinho. O texto não fala de uma maldição hereditária. O texto fala de uma iniquidade. Diga. Diga pecado. Que você aprende com seu pai. Provérbios capítulo 26, verso 2 diz: assim como o pássaro vaguear, como a andorinho voar, a maldição, assim a maldição sem causa não virá. Diga maldição. Precisa de causa. A maldição precisa de fonte. O diabo não fala assim, não, pera aí que eu vou amaldiçoar Duni, esse aqui. Não é isso não, querido. Ela precisa de causa. Causa de maldição é desobediência. A maldição é apenas a causa de um comportamento. Existem 7 palavras, eu separei 3 aqui, que traduzidas do grego e do hebraico, são traduzidas pela palavra maldição. A mais conhecida delas é raca, ou clau em hebraico, praguejar, infamar, execrar, xingar, profetizar o mal. O que é isso? Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, qualquer que se encolerizar contra o teu próximo, e disser contra ele, louco, ou raca, será réu do fogo do inferno. O que é isso? Aqui a palavra raca, a palavra maldição, é a palavra que sai da boca.
Você nunca vai ser feliz. Você não presta. Você é um estabanado, é um mão furado. Você é burro, você é feio. Você é um ignorante. Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai alcançar, você nunca vai chegar lá. Essa palavra é uma palavra de maldição. Diga, palavra raca. Essa palavra é desautorizada. Hoje no final aqui nós vamos orar, pastor. Desautorizando a maldição sobre a sua vida. E também vamos orar para que você desautorize as palavras de maldição que você lançou contra você, lançou contra a sua vida, lançou contra o seu ministério, lançou contra sua família, contra os seus filhos. É necessário. Pedro negou Jesus 3 vezes. Lembra disso? Em Lucas 22, Jesus encontra com ele e diz assim: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? É necessário desautorizar isso no mundo espiritual. A palavra, então, maldição aqui, é a palavra lançada, ele me amaldiçoou. Por exemplo, Noé amaldiçoa Canaã. Gênesis capítulo 3, capítulo 9, Noé amaldiçoou o neto dele, Canaã, por causa do pai, ou seja, por filho dele, Cã. Cã desonra ele, e ele fala: maldito seja Canaã, maldito seja Canaã, maldito seja Canaã. É quando você faz bobagem, aí tua mãe diz assim: você vai ver o que teu filho vai fazer para você. Isso é palavra de maldição. Canaã, hoje, território da Palestina, eu vou para lá todo ano. Canaã é uma favela no meio de um país de primeiro mundo. Você vai em Ramala, você vai em Hebrom, você vai em Belém, você vai em Gaza, você vai em Jericó, tudo isso território da Cisjordânia, mas uma cidade maldita. Entenderam isso? A segunda palavra é anátema, é o castigo pela quebra do mandamento ou da aliança. Por exemplo, já que eu falei de Jericó, Jericó é anátema. Josué capítulo 6, ele libera uma palavra contra Jericó, ele fala o seguinte: aquele que construir a cidade, reconstruir, e colocar a pedra fundamental, vai perder o filho mais velho. E aquele que terminar a obra de construção e colocar as portas da cidade, vai perder o filho mais novo. Em 1º livro de Reis, capítulo 16, a partir do verso 26, um sujeito chamado Hilel, da cidade de Betel, ele sai de Betel para reconstruir Jericó. Quando ele coloca a pedra fundamental, ele perde o filho dele mais velho, Abirão. E quando ele termina a obra e coloca a porta, ele perde o segundo filho, filho mais novo, caçula, Segube, para que se cumprisse a maldição pela quebra do mandamento. O mandamento é: não faça. Ele quis fazer. Agora preste atenção, bota o cinto de segurança. Essa palavra que eu quero que você aprenda, diga arar. Essa palavra significa estado presente de maldição ou maldição em cumprimento. Situação de ativa aflição ou perseguição oposta à bênção. A bênção está aqui, a maldição está aqui. Prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Quando você percebe na vida da pessoa um sintoma, vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma menina, uma moça, menina não, já uma mulher, ela veio muito lá do norte do país para eu atendê-la em Curitiba. Essa moça, tudo na vida dela, tinha tudo para dar certo, uma moça inteligente, mas todas as grandes decisões que ela tomava na vida dela eram retiradas com 3 meses. Então, por exemplo, ela ficava noiva, com 3 meses o noivado acabava. Ela era promovida na empresa, com 3 meses ela era destituída e perdia lá a diretoria. Tudo acontecia com 3 meses, eu não conseguia entender. Ela veio, ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira tinha culto de libertação na minha antiga igreja.
ela ia embora no sábado, no domingo eu já estava nervoso. Isso já era quinta-feira, eu não conseguia, eu sento para ouvir, eu mapeio. Ali no final do livro Intercessão em Chamas, e o Estado de Guerra, sabia que tem um negócio chamado mapeamento espiritual. Eu vou pesquisando a vida da pessoa para saber aonde ela negociou um valor, aonde ela pecou, aonde ela escolheu pecar, ou se houve uma consagração na vida dela por parte dos pais. Eu não consegui entender o problema dela. E eu não comento nenhum assunto, eu tenho um acordo com a minha esposa. Existe algo chamado ética pastoral. A ética pastoral, ela me proíbe, ela nega a mim o direito de eu falar do teu problema com mais alguém. Se você falar para mim, ninguém vai saber, nunca vai saber. Isso é uma confidencialidade. Mas nesse dia eu cheguei em casa e falei para minha esposa, só o seguinte, estou com um problema lá na igreja. Veio uma moça de longe, e eu não consigo descobrir qual é a causa da prisão. Por que a vida dela vai à falência de 3... Eu falei a palavra a cada 3 meses. Quando eu falei isso, minha esposa nem franziu a testa, falou assim, amanhã eu vou com você nesse atendimento. E ela foi comigo. Quando nós chegamos, estava lá no hall da igreja. Eu chamei a moça, e a mãe dela estava acompanhando. E a minha esposa falou, posso conversar com a senhora é mãe dela? E ela foi para a sala dela, eu fui para o meu gabinete, e quando terminou, deu 15 minutos, ela bateu na porta. Quando ela bateu na porta, sorrindo, ela falou assim, não termina antes de me chamar. Não termina o atendimento antes de me chamar, quer dizer, em 15 minutos, a minha esposa discerniu qual era o problema daquela pessoa. Ela entrou e falou, a mãe dela, antes de tê-la, fez 2 abortos, quando tinha 3 meses. Preste atenção nisso. O espírito imundo, ele fica, olha, espírito de morte é convidado. Eu já falei para vocês isso ontem. A menina nasceu aonde? No sepulcro. O ventre da mamãe era o que, gente? Um sepulcro. Ela nasceu banhada naquele sangue que a mãe matou aquelas crianças anteriores a ela. Fiz a mãe, gente, é tão importante isso. Eu fiz a mãe colocar a mão sobre a cabeça dela, pedir perdão ao Senhor, e liberar uma palavra de bênção, de frutificação e de fertilidade sobre a vida daquela moça, gente. Em 1 ano ela casou, foi promovida, nem me convidou para o casamento. Já é mãe. Então, olha o que eu vou te falar. Quando você confessa a iniquidade, a maldição é retirada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas o que o diabo faz para você? Ele coloca uma mordaça na tua boca. Não fala, não conta. Ele coloca você dentro de uma jaula. O diabo quer colocar você dentro de uma jaula. Não conta para ninguém. Ninguém pode saber. É por isso que aqui quando a gente faz essas renúncias e fala, confessa comigo, aproveita que está todo mundo junto aqui e confessa. Porque quando você, se andarmos na luz, o sangue de Jesus purifica. Então quando eu estou investigando, eu estabeleço um negócio chamado linha do tempo. No Facebook não tem a timeline. Ele nasceu no tal dia, engateou tal dia, trocou a fraldinha tal dia, foi para a escola tal dia, namorou tal dia, casou tal dia, e eu vou investigando aquilo que a pessoa foi submetida, ou ela se submeteu porque ela quis. Entenderam isso? Então o que eu quero investigar aqui são, diga, repetições, perseguições de sintomas. O sintoma não é o problema é o que está por trás do sintoma. A causa da maldição no princípio. Gente, a bênção vem de quem, gente? De quem, gente? A bênção vem de Deus. E a maldição vem de quem? De quem? A maldição vem de Deus. Vou repetir. Bênção e maldição vem de Deus. Deuteronômio capítulo 30, Deus fala, eis que hoje te ofereço vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Quem está com a Bíblia aí, levanta a mão. Abre aí,
Vamos ler de novo o texto de Zacarias, capítulo 5, verso 3 e verso 4. É o penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias. Se você achar Mateus no Novo Testamento, Mateus, você volta, tem Malaquias, o próximo é Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Vamos lá. Quem aí tem uma voz boa e lê bem, Zacarias 5:3. Eu vou pedir para o pastor ler para a gente. Zacarias. O povo ainda está. Tá bom. Pode procurar, vamos esperar. Eu quero que você veja isso. Acharam? Zacarias 5:3. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Continua, pastor, verso 4. E eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos. Quem é que trouxe a maldição, gente? Quem, gente? Repita, por favor, pastor. Verso 4: eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Obrigado, pastor. Vocês entenderam de onde vem a maldição? Eu vou ler outro texto aqui para vocês. Provérbios 3:33. Abra Provérbios 3:33. Provérbios, capítulo 3, está logo depois do livro de Salmos. Provérbios, capítulo 3, verso 33. Toda palavra, pastor, ele é confirmada pela boca de duas testemunhas. Provérbios, capítulo 3, verso 33. O pastor vai ler assim que você terminar de achar. Provérbios 3:33. Provérbios 3:33. A maldição do Senhor. A maldição de quem? Continua. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Bênção e maldição vem de Deus. Então vamos parar com essa bobagem de maldição hereditária. A maldição não vem do teu pai. Desculpa, pastor, fala assim, parece que eu estou dando bronca na igreja. Não estou, não. Obrigado. A maldição vem de quem, gente? Está escrito na Bíblia ou não está, gente? Mas não é duro você ouvir isso? Você não ouviu a vida inteira que a maldição vinha do diabo? Olha como é que o diabo ele é maligno. Você vai entender porque que a maldição toca na sua vida. A maldição aparece já em Gênesis 3. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. A maldição vem, sabe por quê? Por causa da gente, por causa da nossa desobediência. A maldição, pastor, bota óleo na minha cabeça que quebra a maldição. O pastor não tem autoridade para quebrar a maldição. O que tira a maldição da tua vida é obediência, pureza e santidade. Sujeito quer ser abençoado, mas ele continua, ele vai virar o ano de 2019, virou para 2020, ele vai continuar o mesmo pecador. Olha o que eu vou falar para você, você não vai ser abençoado. Se você não mudar, você não vai ser abençoado. Vamos continuar? Vamos continuar. Bênçãos que revelam obediência. Como é que é o nome do irmão?
Carlos, você pode me ajudar? O senhor tem vergonha de vir aqui? Não. Então vem cá, Carlos, me ajuda aqui. O nome dele é Carlos. Como é que é seu nome? Misael. Vem cá. Você é pastor, Misael? Vai ser pastor. Vai ser. Carlos, tudo bem? O nome desse aqui é Benção 1. Como é que é o nome dele? Não, diga Benção 1. Esse aqui, Misael, Benção 2. Vem cá os dois. Misael, dá tua mão aqui e coloca no meu ombro aqui. Vem cá, Benção 1, coloca a mão aqui. Fica atrás de mim os dois. Para onde eu for, vocês vão. Eu vou caminhar, vocês vão caminhar comigo. Se eu parar, vocês param, atrás de mim. Se eu virar, atrás de mim, Benção 2. Você não pode me escapar. Tá bom assim? Benção 1 e Benção. Vamos ler o texto? Se vocês, Deuteronômio 28, 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Se eu obedecer, meus filhos são abençoados. Como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. Meus investimentos vão prosperar. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que suas mãos fizeram. O Senhor, seu Deus, abençoará na terra que lhes dá. Escute o que eu vou dizer. Deuteronômio é o livro que Jesus cita na Bíblia. Eu falei sobre isso ontem. A Bíblia diz, em Deuteronômio 28, que a bênção não vem do acaso. A bênção vem de você ser honesto com Deus e com a palavra de Deus. Se você obedecer, a Bíblia diz, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Bendito o fruto do teu ventre, da cria das tuas vacas, bendito o fruto das tuas colheitas, bendita a tua amassadeira, bendita a tua vida, bendita a obra das tuas mãos, bendito será o teu casamento, os teus inimigos. Escute, os teus inimigos que vierem por um caminho, vão fugir por 7 caminhos diferentes. Eu vou tentar fugir. Ó a bênção vindo. Você sabe que tem a bênção rápida, é a bênção ligeira, e tem a bênção lenta. Eu vou correr. Ó a bênção vindo. Eu vou tentar escapar. A bênção me pegou. Eu sou obediente. Eu vou tentar me livrar da bênção. Sai, bênção. Sai. Sai em nome de Jesus. A bênção sai, gente. Gente, por que a vida da pessoa dá certo? Obediência. Existem princípios para você prosperar financeiramente. Obediência. Existem princípios para você ter uma família bendita do Senhor. Obedecer ao Senhor. Existem princípios para filhos criados no altar. Existem princípios para a vida emocional. Existem princípios. Qual o problema? O homem quer ser abençoado e acredita no óleo. Óleo não tem poder. O poder vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E fica correndo atrás da vela ungida, da rosa ungida, do sal grosso. Venha você também. Igreja Ebenezer. Ministério Pastor Wellington. Venha você para o culto da bênção. Venha ao passar pelo vale do sal grosso. O sujeito é mentiroso, ranzinza, pão duro, miserável, crítico,
nojento, infeliz. E você acha que o que resolve é um culto? O que resolve é a obediência, querido. Você quer um 2020 que tudo vai funcionar? Se conserta agora. Você está transando com a tua namorada, termina esse namoro hoje. Vamos ver se tu é macho mesmo. Vamos ver se é mulher de Deus. Sabe por que Zaqueu foi abençoado? Ele era ladrão. Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. Zaqueu fala o seguinte: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus falou assim: opa, hoje entrou salvação nessa casa. Você sabe os caminhos que você está andando, e você sabe que você tem que mudar. Você não precisa de pastor mais para te ensinar. Você já sabe, então muda. Pede perdão. Conserta a tua vida com tudo. Se você buscar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, o Senhor vai se fazer achar por você. Vocês entenderam isso, gente? Por que a bênção vem? Porque ele é filho do pastor? Bobagem. Porque ele tem um pastor ungidão? Bobagem. Diga obediência. Olha que as bênçãos não saem de trás de mim, não é isso? Quase todas as vezes que a palavra maldição aparece, ela não está direcionada para ímpio, não, querido. Está direcionada para crente. Será, porém, Deus está escrevendo para crente, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Você quer ver a bênção embora? Desobedecer. Pode ir embora. Vaza a bênção. Até para ir embora a bênção vai devagar. Uma salva de palmas para o Misael e para o Carlos. Obrigado. Aí a pessoa acha: pastor, vou desviar. Vai desviar? Pode desviar. Você está achando que você vai se dar bem? Jeremias capítulo 2, é interessante quando Deus fala sobre desvio. Jeremias capítulo 2, o meu povo, cometeu contra mim 2 crimes, me abandonou a mim, fontes de águas vivas, e cavou para si cisternas rachadas que não retém água. Já que você me abandonou, você vai ver quão terrível é desprezar o Senhor. Quando você desvia, você está pensando que você vai se dar bem? Eu vou experimentar os sabores do mundo, os prazeres do mundo. Então vai. Você vê o que é bom com a tosse. Eu sou fonte de água. Já viu fonte de água mineral? É Deus. Só que em vez de você estar com sede, em vez de beber água na fonte de Deus, você vai na privada da tua casa tem privada? Aí pega um copo d'água da privada e bebe. Está geladinha. Mas está cheio de coliformes fecais. Está cheio de veneno, entenderam isso? A maldição persegue a pessoa. Sou filho, escute. Sou filho de um pai ateu, de uma mãe idólatra. Meu pai me ensinou a fumar com 13 anos. Eu fumei até me converter, 23 anos. Quando eu descobri em Gálatas capítulo 5, que viciado não entra no reino dos céus, porque está escrito: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Eu falei: o quê? Eu não vou fumar nunca mais. Joguei fora o cigarro, joguei fora o cinzeiro. Eu falei para todo mundo: não conte comigo mais. Eu não fumo mais. Você tem que consertar a tua vida. Não adianta que, não, pastor, eu vou continuar indo lá naqueles meus amigos do boteco. Você vai beber de novo. Eu vou continuar com aqueles meus amigos lá que queimam baseado comigo. Você vai fumar de novo. Você tem que aprender a ruptura, a se separar. A palavra santificação significa separação.
Só assim você... Hoje, você pode fumar à vontade do meu lado, não tenho vontade nenhuma. Também não sou crente, ex-fumante chato. Mas é algo que não domina mais o meu coração. Você tem que aprender a romper. Ah, mas é caro. Eu lembro que eu tinha os isqueiros caros da Zippo. Caríssimos. Joguei no lixo. Pastor, não dá? Dá. Eu fui o primeiro crente na família. Primeiro crente, um garoto. Minha esposa é filha de mãe de santo. Minha sogra, chefe de terreiro. Eu me converti, querido. Preste atenção nisso. O que fizeram de macumba para mim? Ai, pastor, cuidado com a retaliação. Por que a retaliação não toca em mim? Por quê? Obediência. Números 23, sobre a tenda do povo de Deus, não vale encantamento, não vale bruxaria, não vale macumbaria, não vale olho gordo, não vale feitiçaria, não vale trabalho arriado, não vale, não tem valor. Comecei a jejuar para minha esposa. 3 meses depois ela era crente. 6 meses depois a gente estava batizando. Nossos filhos foram criados no altar. Como eu sofri humilhação, como eu sofri perseguição. Queridos, Deus, Ele dá para a gente musculatura espiritual para quem quer viver em santidade. Ah, pastor, você não conhece meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece meu filho, você não faz ideia do poder que há em Cristo dentro de você. O Espírito Santo que não só se move, Ele habita no teu coração. A tua palavra sai molhada de autoridade e poder. Aquele que crê em mim, obras maiores fará. Libera uma palavra de bênção, de abertura de prisões. Libera uma palavra de pureza, de santidade sobre a tua casa. Anuncia no mundo espiritual: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente está criando um monte de crente frágil, um monte de crente enfraquecido, medroso. Entenda uma coisa, querido. A maldição só vai perseguir você enquanto você insistir em ser mais inteligente do que Deus. Isso não é mais assim, é assim. A palavra de Deus é rocha e não vai mudar. Nem um tio, nem uma vírgula cairá da lei sem que se cumpra. Passarão os céus e a terra, essa palavra não vai passar. Então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos verão e por ele desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Por que nossos filhos se desviam? Hoje, quem manda em casa é o adolescente. Tem adolescente hoje que... Adolescente não é adulto. Adolescente é uma criança que esticou. Ai, hoje eu não quero macarrão. Não tem bifinho com batata frita? Não, hoje eu estou cansado. Não quero na EBD. Como é que é? Lá em casa, eu pastor de jovens, e tinha lá, começou aquele negócio de UFC, MMA. Não, é tudo evangélico, saindo no tapa, quebrando a cara um do outro, vale tudo. Pá. Aí tinha um canal lá que você comprava na televisão. Aí os jovens iam para a casa do pastor de jovens. Aí juntava 30, 40 jovens. E eu falava assim: eu estou comprando o canal. Amanhã, quem não estiver na escola bíblica às 9, na semana que vem não volta. Aí eu estou lá, ligo, termina às 4 da manhã, a última luta, quem é? Anderson Silva. 4 da manhã. E aí durava 2 segundos, ele dava um soco na cara do cara e acabava. Pronto. No dia seguinte, vamos tirar aqui a falta do povo. Presença. Cadê fulano? Não veio. No outro sábado, quem está lá para ver o UFC? O fulano. Pode sair. Aí, pastor, pode sair. Eu combinei com vocês que se vocês não estivessem na escola bíblica, se vocês não tivessem, vocês não iam vir, você não vai participar. Quando você ensina o teu filho no caminho que deve andar. Meu filho aprendeu a jejuar comigo.
Meu filho aprendeu a orar comigo. Hoje você faz reunião de intercessão, só aparece mulher. Cadê os machos? Não aparece. Intercessão, que é encontro. Você entra em choque no mundo espiritual. Hoje tem mais mulher orando do que marido. Ô povo orgulhoso, esse povo homem. O teu filho vai ser igual a você. Se você não ler a Bíblia, o teu filho não vai ler. Se você não buscar o Senhor, o teu filho não vai buscar o Senhor. Meu filho ganhou metade de uma bolsa para estar nos Estados Unidos. Ele estuda muito. E ele foi para lá para fazer engenharia. Ficou 6 meses, 8 meses. Aí ele me liga, pastor, ô pai, não é isso, pai. Eu quero ser pastor, eu tenho uma vocação. Eu quero mudar de curso. Eu falei, muda. O teu filho vai ser a tua cara. Se você ama a tua esposa, querido, o teu filho vai amar a esposa dele. O Arthur, quando estava com 10, 11 anos, começou a ler a Bíblia. Aí ele viu que Jacó tinha 4 esposas. Olha o espertinho. Aí ele falou assim, pai, quando eu casar, eu posso ter 4 esposas? Ah, é, só que você não sabe a desgraça que foi a vida de Jacó, por ter 4 esposas. Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, conta uma coisa para mim aqui. Abaixa o teu calção aí, abaixa o short. Quantos pintos você tem? Ele disse 1. Então você vai ter uma esposa só. Ele, entendi. E se eu tivesse 4 pintos? Aí você ia ter 4 esposas, você tem um só. Se você tratar tua esposa com doçura, mulher, se você tratar teu marido com respeito, não se fala mal de igreja em casa, não se fala mal de pastor em casa, não se fala mal de evangélico em casa. O teu filho vai ouvir você reclamando da igreja, do pastor, ele vai fazer 18 anos e ele vai afastar. Vocês estão entendendo isso? E será que sobrevindo todas essas coisas, a bênção ou a maldição, é Deus que tem o posto diante de ti, e te recordares delas dentre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti. Quando você ouvir, o pastor prega aqui, perdoa, aí você fala, não vou perdoar não. Aliás, eu falo para você, quando se trata de libertação e batalha espiritual, os piores cativeiros, os piores endemoniamentos que eu enfrentei, eram de espíritos imundos ligados à ausência de perdão. É impressionante. Eu não perdoo ou eu não me perdoo, amargura e culpa. Pastor vem aqui e prega sobre honestidade. O pastor vem aqui e prega sobre lealdade no casamento. Pastor vem aqui e prega, eu sou fraquinho, eu não consigo, consegue. Busca ajuda, busca socorro. O pecado, ele jaz à sua porta, e sobre o qual você deve dominá-lo. Vocês estão entendendo isso? Se você consertar com obediência, se você aprender a dizer não, 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 se aprender a bloquear o WhatsApp, se você aprender a viver com transparência, eles estavam nus e não se envergonhavam, lembra disso? Transparência. Tem esposa, tem marido que ganha dinheiro, a esposa e o marido não sabem quanto é que ganha, não tem acesso. Aí não posso mexer, você não pode tocar no meu celular. Pode saber, mulher e homem, esse papo de não posso ver o celular, tem pecado nessa história aí, hein? Tem pecado, porque, pastor, é a minha privacidade. Querido, perdeste a privacidade quando você casou. Casou, já era, casou? Você casou? Casamento é para macho, eu estou falando, não é para frágil. Conserte a sua vida.
eu não conheço você, pastor, não estou dando bronca em igreja, eu creio que só quem exorta a igreja é pastor presidente, nem pastor auxiliar não pode exortar a igreja. Eu falo assim mais apaixonadamente, mas é com compaixão, para você aprender a se livrar. Minha esposa recebeu Jesus. Gente, pensa uma mulher que é um foguete na mão do Senhor. Pensa uma mulher que é uma arma nuclear. Uma mulher que foi consagrada em terreiro. Se você se converter ao Senhor, Ele vai te livrar do teu cativeiro, Ele vai se compadecer de ti. Então, como é que a maldição vem? Ela pode vir na forma de perseguições, enfermidades, colapsos financeiros ou explorações demoníacas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diga se humilhar. Você é capaz de se humilhar? É capaz? Ou você é tão orgulhoso que não vai se humilhar? Orar, buscar a minha face e mude de vida. Pare de fazer o que você estava fazendo. Cessa hoje. Cessa antes de apagar a luz, antes do sol se pôr. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e diga sararei. Deus vai sarar a tua vida. Deus vai curar a tua vida. Causa obediência ou pecado. Resultado, bênção e maldição, é simples assim. Se você obedecer, bênção 1 e bênção 2 vão te perseguir. Bênção 3, bênção 4, eu quero contar um testemunho para você aqui. Eu me converti, tinha muito problema com dinheiro. Tinha um problema chave, quando vinha essa parte de dedicar dízimos e oferta, eu queria entrar debaixo do banco da igreja. Deus, faz assim para mim, assim. Assim, mostra para mim assim. Fala assim, Deus, tem um deserto sob medida para a minha desobediência. Gente, eu fui à falência, você acredita nisso? Tinha loja em shopping, nossa, eu tinha dinheiro, desobedeci ao Senhor. Mas eu não fui um mês, eu fui um desobediente quanto mais. De repente, assim, do nada eu perdi tudo, eu tinha casa. Vocês aqui devem gostar de descer lá para o Rio de Janeiro para pegar praia em Cabo Frio. Quem já tirou férias em Cabo Frio aí? Tu morou lá? Eu tinha casa no Peró, eu tinha casa ali na Praia do Forno. Perdi tudo! Devorador, querido. Não é um gafanhoto, não. É um espírito demoníaco. Ele tem acesso à tua vida. Perdi tudo. Mas quando eu tomei a decisão com a minha esposa, eu falei para ela, nós vamos obedecer à palavra de Deus. Gente, o que a gente passou a experimentar. Gente, eu vou falar, não foi fácil não. Foram 2 anos para eu me recuperar. Mas o que eu experimentei de colheita farta foi uma benção. Você pode ser o crente mais conhecedor da Bíblia. Se você quebrar o princípio, a maldição vai te tocar. Salomão conhecia a Bíblia, mais do que eu e você. Ele escreveu a Bíblia, escreveu Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Ele conhecia a Bíblia, mas não tinha temor do Senhor. Gente, Deus tirou da mão dele o reino. Porque você desprezou a minha palavra. Ele levanta um profeta chamado Aías. Porque você desprezou a minha palavra. Eu rasguei o reino da tua mão e não vou entregar para o teu filho, eu vou dar para outro que vem depois dele. Vocês estão entendendo o que é se converter? Propósito da maldição. Em primeiro lugar, denunciar o pecado. Então, quando eu busco um sintoma de maldição, de perseguição na vida da pessoa, eu quero saber qual é o pecado. A pessoa lá atrás fez uma aliança nas trevas, fez um pacto. Uma vez eu estava atendendo um jovem, gente, manifestou um demônio chamado Loki. Crianças, adolescentes e jovens, quem é Loki, gente?
Quem é, gente? Vocês viram os Vingadores, pelo amor de Deus. Quem é Loki? É irmão do Thor, não é isso? Loki é o demônio da mitologia nórdica. Sabe quem é Thor? É o demônio, mesma coisa que Yansan na macumbaria, mesma coisa, é Thor. Não, pastor, Thor é bonitão, é o diabo, é assim mesmo. Thor é a mesma coisa que Yansan, é um demônio. Aí manifestou Loki, eu falei, mas que bicho é esse que eu nunca ouvi falar? Eu falei assim, não, pastor. Quando eu era garoto, tinha 14, 15 anos, eu fiz alguns pactos na mitologia nórdica. Então, a gente tem que estar atento a essas questões. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, chama-se Crianças em Perigo. Ano passado, inclusive, eu ministrei aqui no seminário Eu Amo as Crianças. Alguém estava? Ministrei ano passado no Eu Amo as Crianças aqui da Ebenezer, do pastor Jeová de Aquino. Dá uma olhada nessa mensagem, Crianças em Perigo. Quando a gente busca o propósito da maldição, o que é? É denunciar o pecado. Número 2, é o julgamento de Deus contra o pecado. Olha só, a terra está contaminada pelos demônios. É isso que está escrito, gente? É, gente? Vamos ler junto. A terra está contaminada pelos... Presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Segura aí. Demônio não é territorial. Eu sei que estou quebrando um monte de conceitos aqui. Ah, não, pastor. Está lá o endemoniado gadareno de Marcos 5, de Lucas 8, de Mateus 8, diz o seguinte: não nos mande para fora dessa província. Tem lá o príncipe da Pérsia, lá de Daniel, que resistiu ao anjo do Senhor. Escuta o que eu vou dizer. Demônio não é territorial. O pecado é que é territorial. Demônio se alimenta de pecado. Está aqui o pecado, está aqui ele cheiro, ó. As moscas vão ficar aqui. Se você pega o pecado e joga fora, as moscas vão junto. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A terra está contaminada por pessoas que pecam, por seus habitantes. Por quê? Desobedeceram as leis, violaram os decretos, quebraram a aliança eterna. Quebraram, ignoraram a Bíblia. Por isso os habitantes, por isso a maldição consome a terra. Fui numa casa, pastor. Pastor, a casa é mal assombrada. Falei, quero conhecer. Cheguei na casa, paz seja neste local. É chegado o reino do céu. As panelas. Pá, tudo que é panela, para ficar arrepiado. O cão está aqui. Aí entrei no quarto do menininho. É chegado o reino do céu, os livros. Poc. Está vendo, pastor? Continuei andando pela casa. O que tinha na casa? Tinha uma clínica de aborto. Era uma casa de prostituição, swing, troca de casais. O problema ali não era o demônio não, gente. A presença do demônio é só colateral. É febre. A infecção estava no pecado. Fecharam a clínica de aborto. Fecharam a casa de prostituição. Começaram um grupo de estudo bíblico ali. Nunca mais manifestou nada. Por quê? O pecado, o demônio não é territorial, o pecado que é territorial. Vocês estão entendendo isso? Estabeleça o reino de Deus na sua casa. Terceiro lugar, mostrar a consequência do pecado, ou seja, da quebra da aliança de Deus. E aqui, alguns sintomas de maldição que talvez se encaixem na sua vida. Número 1, fracasso crônico associado à história de suicídios. O suicídio é um sangue inocente sobre a terra. E você percebe perseguição de espírito de morte familiar, hein? O avô se suicidou, o tio se suicidou. O espírito imundo, ele tenta ficar no pecado familiar. É por isso que a Bíblia fala de demônios familiares. Isso a Bíblia fala. Demônios familiares. Ira incontida, associada à história de homicídios e crimes na família. Transferência familiar de comportamentos e vícios. O Bisa bebia, morreu
de cirrose, o avô morreu de bebida, o pai vive bêbado, o filho não abre mão da bebida, o neto bebe com os amigos, o bisneto pequenininho já está dando bicada no copo de chopp do irmão. Quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos, especialmente quando há envolvimento com ocultismo, com feitiçaria, com bruxaria, com encantamentos, cadeias pecaminosas de caráter hereditário, insanidade e colapsos mentais crônicos ou cíclicos, períodos de memória apagados e tendência ao surto. Você está orando pela pessoa, ela desmaia, ela se esquece. Aprenda isso agora. Espíritos imundos têm nomes e funções. A Bíblia denuncia espíritos com nomes. Demônio, por exemplo, Mamon é um demônio denunciado em Mateus 6,24. Belial, Baal-Zebub ou Beelzebu, Mateus 12. Apolion, são nomes de demônios que são denunciados na Bíblia. Moloque, Dagon, Baal-Peor. Agora a Bíblia também revela que existem demônios que têm características funcionais: espírito de morte, espírito de luxúria, espírito de sensualidade. A sensualidade é um demônio. Oséias 4, 11 e 12. Oséias capítulo 4, verso 11 e 12. É um espírito de sensualidade. O espírito de sensualidade cega a pessoa. Ele está casado com alguém, daqui a pouco, pastor, aquela pombagira levou meu marido. Isso é um espírito de sensualidade. Funções ou nomes. Tem um espírito que manifesta espírito de esquecimento. Em nome de Jesus, qual o teu nome? Ele diz: meu nome é esquecimento. Sai em nome de Jesus. Tem um rapaz que, quando saiu esse espírito imundo, ele lembrou que todas as traições que ele tinha cometido contra a esposa, ele não conseguia se lembrar. Não conseguia. Ele falou: um dia, pastor, eu entrei dentro de um caixote, parei meu carro e me relacionei com uma mendiga desdentada dentro de um caixote, na rua. Eu estou lembrando agora até o cheiro do bafo daquela mulher. Não se lembra não. Gente, olha para mim. Possessão demoníaca, você vai encontrar dois casos. Os casos da inconsciência, a pessoa não lembra de nada, ela não consegue acessar a memória. E os casos da consciência, a pessoa lembra de tudo e perde o controle. Ela não sabe. Por exemplo, ontem eu falei sobre o espírito de Jezabel. Jezabel domina a pessoa, ela não consegue se controlar. Não consegue. Mas ela lembra de tudo. Tem outros que se fala assim: o que você lembra? Tem um rapaz que eu ministrando, ele falava assim: pastor, saiu um demônio, entrava outro. Saía um, entrava outro. Saía um, entrava outro. Ele falou: pastor, cuidado que esse aí é forte. Eu falei: é forte? Então, em nome de Jesus, já vem amarrado. Em nome de Jesus, amarrado. Em nome de Jesus. Ah, porque eu sou fulano de tal. Não te perguntei nada. Cala a tua boca e sai. Em nome de Jesus, sai. O bicho saiu. Eu perguntei: por que você falou que era forte? Ele falou: porque eu tive vontade de tomar uísque. E quando eu tomava uísque, aquele espírito imundo tomava conta de mim, eu batia em todo mundo no bar, eu batia na polícia, batia no bandido, eu batia no forte, eu batia em todo mundo, ninguém me segurava. Preste atenção nisso aqui. Já reparou que toda vez que a pessoa vai num terreiro ocultista, tem que fumar e beber? Fuma e bebe. Precisa de vínculo do pecado. Então, se livra disso na tua vida. Combinado, gente? Bora jogar isso fora hoje? Bora ser abençoado esse ano, gente? Amém. Enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Esterilidade crônica, quadros de desintegração familiar. Todas as mulheres são separadas, todos os maridos, todos os homens de uma família são separados, são traídos. Insuficiência econômica contínua, principalmente quando a pessoa ganha muito.
A pessoa ganha muito e não tem nada, o carro está sendo pago em prestação, não tem uma casa, não tem, vive de favor, e ele ganha bem. Eu chamo isso aqui de dinheiro-réia. Você já teve diarreia? Você lembra desse dia triste? Todo mundo já teve, todo mundo. Não precisa ficar vermelha não, minha irmã. Você teve também. Você não consegue se controlar. Você chega lá e... Tem gente que sofre de dinheiro-réia. O dinheiro escapa. Para encerrar. Porém, mentira de pai para filho. Eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Você quer ter um ano bendito? Olhe para mim. Então pare de seguir o exemplo mau, seja do seu pai, seja do seu amigo. Siga o exemplo do Senhor. Vamos orar, gente? Você quer orar comigo? Eu quero fazer algo diferente aqui, pastor. Com a permissão do pastor. Cadê a pastora Teca? Vem para cá, para perto do seu esposo. Cadê o filho? Vem cá o filho também. Cadê a filhota? Está aí? Eu queria que as famílias se juntassem. Podemos fazer aqui uma bagunça santa? Podemos, por favor, assim, dar uma mexida nas cadeiras? Então, vou pedir para você ficar em pé e você juntar a sua família, vovô, com netinho, com filhinho. Eu queria que, na medida do possível, as famílias se juntassem. E eu quero pedir, se você está sozinho, não tem problema, tá? Pastor, eu vim sozinho. Não tem problema, pode ficar sozinho, mas eu queria pedir para as famílias se juntarem. E você que ouve a gente pela internet, aproveita para juntar sua casa agora, sua família, sua esposa, seus filhos, seus netos. E eu queria que vocês ficassem de frente um para o outro, fizessem uns bolinhos assim, dá para fazer? Pastora, sobe aqui, pastora, por favor. Isso. Conseguiram se juntar? Então tá bom. Isso, agora eu queria silêncio, por favor. Todos já estão aqui? Cadê a pastora Teca, meu Deus do céu? Arrebatada não foi porque eu estou aqui também. Chegou, foi pegar a filha. Bora, bora, bora. Tem uns amigos que são lá de Caruaru que eles falam assim: bora, 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 minha gente. Que lerdeza é essa? Doutor Gerson e doutora Kaila. Eu queria que você, marido, olhasse nos olhos da sua esposa. Só o marido. Não, de ladinho não. Fica de frente para a moça. Você em casa pode fazer com a sua esposa. Se você, pastor, mas logo hoje eu não trouxe minha esposa. Então feche o teu coração e imagina que você está falando para ela, tá bom? Feche seus olhos, imagina que você está falando para ela. Mas se a tua esposa está aqui, olha nos olhos dela. Só maridos e esposas. Digo assim, olha, não olha para mim não, meu irmão. Sua esposa vai ficar com ciúme. Olha para ela. Diga assim, meu amor. Marido e esposa dizem, meu amor. Em nome de Jesus, eu quero confirmar a aliança que eu tenho contigo. E eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu fui agressivo, fui crítico, fui estúpido, fui pão duro, fui miserável. Eu quero pedir perdão por toda palavra frívola, palavra dura que saiu da minha boca. Às vezes que eu te desonrei, que eu te machuquei, que eu te ofendi. Eu quero clamar aqui, pelo sangue da cruz, na minha vida, na tua vida e na nossa aliança. E eu te prometo ser fiel.
todos os dias da minha vida. Eu vou te amar, eu vou te respeitar, eu vou te proteger, eu vou te sustentar. Nos dias bons e quando os dias não forem tão bons, no tempo de saúde, em tempo de enfermidade, eu nunca vou te deixar. Eu sou teu, você é minha, e eu e você temos uma aliança, até que a morte nos separe, ou o Senhor Jesus venha buscar a nossa igreja. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. E aonde tu morreres, ali eu serei sepultado. Eu te amo e confesso essa aliança diante dos homens, diante da igreja, diante de Deus, diante dos anjos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um selinho na moça, só um selinho. Pronto. Agora quero que você pegue seus filhos assim e coloque entre vocês, de maneira que você possa colocar a mão sobre a cabeça deles. Se você tem mais de 4 filhos, pede por vou ajudar. Pedi para chamar as crianças. Cadê as crianças? Já estão vindo, já estão vindo. Shhh. Pessoal, não vamos brincar não. Isso é tão importante. Você consegue botar a mão sobre a cabeça do seu filho? Agora quero que você olhe nos olhos dela. Você pode olhar nos olhos do seu filho, da sua filha? Se a sua filha ou seu filho não estiver aqui, olhe para cá. Bota a mão no seu ventre. Se você não tem filho, pastor, olha o que a gente vai fazer aqui, pastor Wellington. Nós vamos abençoar o ventre desse povo aqui. Você que não tem filho, esse ano, você que é casado e quer ter filho, esse ano, Deus vai abrir a tua madre, para que você entenda que o Senhor é Deus. Se teu filho não está aí, por exemplo, meu filho não está aqui, eu vou botar a mão no meu ventre, porque é do meu ventre, dos meus ossos, das minhas entranhas, que Deus me suscitou descendência. Amém? Então diga assim, olhe nos olhos do seu filho, diga, meu filho, eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu quero em nome de Jesus, estabelecer sobre você, a autoridade, o poder, e o sangue do Cordeiro. Eu em nome de Jesus, eu retiro, toda palavra de maldição, toda palavra de praga, que eu lancei contra você, está retirada agora em nome de Jesus. Eu imponho minhas mãos sobre você, e eu declaro, que nenhuma arma preparada das trevas, atingirá a sua vida. Eu levanto em volta de você, os escudos do Senhor, a armadura de Deus, e as muralhas de defesa do Senhor. Nenhum mal te tocará, praga nenhuma chegará na sua tenda. Eu verei com os meus olhos a bênção do Senhor sobre a tua vida, e eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor te perseguirão e te alcançarão todos os dias da tua vida. Eu quero em nome de Jesus pedir perdão diante do Senhor por todas as vezes que eu fui mau exemplo, ou que o meu sacerdócio deixou de funcionar. Mas hoje eu lanço sobre você uma palavra de bênção que não pode ser retirada, e eu te dou da riqueza da terra e da exuberância que vem do céu sobre tua cabeça. Jamais faltará
do orvalho de Deus e do óleo fresco que escorre do trono de Deus. O Senhor fartará a tua alma nos lugares de sequidão, e você será chamado de filho bendito do Senhor entre todas as nações da terra. Você tem a marca do Senhor, tem a presença do Espírito Santo, e será conhecido como profeta, como boca do Senhor, como pastor, como missionário, como homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. Jamais faltará na tua vida da bênção do Senhor. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos. Nunca faltará do cuidado, da fartura, nem da abundância do Senhor sobre a tua vida. Os meus olhos verão a bondade do Senhor se cumprindo na sua vida. Eu te abençoo e abençoo o fruto do teu ventre, meus netos e os netos dos meus netos, que a tua descendência vai me dar. Eu abençoo as minhas gerações, para que jamais falte quem sirva a Deus no altar na minha descendência. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Diz amém e abraça a sua família, em nome de Jesus.